Ao longo de sua história, Londres foi o palco de grandes mistérios, de grandes ideias, principalmente na era vitoriana, conforme outros vídeos que eu tenho aqui no canal, e também de algumas tragédias pesadas. Sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil. Hoje eu vou falar sobre uma tragédia que aconteceu em 1666, um grande incêndio que destruiu boa parte da cidade de Londres. Naquela época, o imposto era cobrado sobre o terreno, então os londrinos erguiam vários andares e esses andares também eles faziam ampliações, assim como se fossem sacadas, para aumentar o espaço da casa. Geralmente se tinha um comércio no primeiro andar e nos demais andares era residência. As casas naquele tempo, elas tinham alguma argamassa, pedras, mas elas usavam madeira e no telhado o alcatrão, que é altamente inflamável. Enfim, naquele dia aconteceu um fato que mais tarde ficou conhecido como um castigo pelo pecado da gula. E no fim do vídeo eu vou explicar para vocês por quê. Então, em 2 de setembro de 1666, o padeiro Thomas Fariner, que era o padeiro real, acordou a 1h da manhã sentindo o cheiro de fumaça e de queimado. Quando ele desceu para sua padaria, ela estava em chamas. Tudo levou a crer que uma brasa escapou de um dos fornos e caiu em algo inflamável. Na época não existia brigada de incêndio, bombeiros, CIPA e afins. O que fizeram? Foram atrás do prefeito. Na época o prefeito ainda foi irônico. Ele disse que aquilo não era um incêndio, era algo que poderia ser apagado se uma mulher fizesse xixi em cima. Bom, como nenhuma mulher fez isso, a coisa cresceu. O fato é que foi 1,5 km² de área consumida. Fazendo isso naquele velho padrão de conversão, de comparação, seriam 150 estádios de futebol. 13.200 casas, 87 igrejas, incluindo a Catedral de St. Paul, a que existe lá hoje, é uma reconstrução. 80 mil desabrigados, 1 bilhão e 100 milhões de libras em prejuízo e 3 dias para que o fogo fosse controlado. A princípio, como era tudo no salve-se quem puder, os londrinos tiveram a ideia de, se a casa do vizinho estava queimando, eles derrubavam a casa deles, para criar um vão para a chama não propagar. Só que as chamas com o vento eram mais rápidas que as pessoas e nada acabava com aquilo. O que eles fizeram? Usaram uma pólvora para acabar com aquilo. E assim foi, eles explodiram as casas. A história toda começou por causa de um pãozinho na padaria do Thomas Fariner, padeiro real, que ficava numa esquina da Pudding Lane. E terminou na Pie Corner. Pie em inglês significa torta. Então começou com o pudim e terminou com a torta, só que pudding naquela época não era a sobremesa que nós conhecemos hoje. Era um prato feito com vísceras de animais, que ficava uma coisa gelatinosa. Enfim, com isso, além do ano da besta, muita gente disse que era por causa de um castigo pelo pecado da gula. Depois disso,
a cidade de Londres resolveu construir um monumento para relembrar tudo isso. The Monument. Uma torre de 62 metros de altura que dizem que se você a deitasse em direção a Pudding Lane, daria exatamente o caminho do fogo. No século XIX, tiveram que cercar e fechar o mirante da torre, porque virou point para quem queria dar fim na própria vida. O pessoal se atirava de lá. Então foram 6 oficialmente registrados na época do incêndio e 7 no The Monument. Um lugar que, quando você está em Londres, dizem que não é difícil de achar porque ele fica próximo a uma estação chamada The Monument. Fácil, né? Isso que eu falo, os ingleses sempre foram muito práticos, desde a era vitoriana. E a base desse monumento, ela tem umas esculturas que seria uma mulher assim, desolada, como se fosse a cidade de Londres, um ancião, assim, para representar o tempo que levaria com o tempo, Londres voltaria a ser o que era. Bom, voltou a ser melhor até, né? Pelo menos eles afastaram as casas das outras. E o leão com o escudo, que é o símbolo da cidade. A cidade foi reconstruída. Hoje, vários prédios ostentam uma placa azul dizendo que aquele prédio foi reconstruído depois do grande incêndio de 1666. Eles fazem os landmarks, né, para que todo mundo saiba que passou por ali. E começou na Pudding Lane e terminou na Pie Corner. O pudim e a torta. Então, oficialmente, foram 6 vítimas, porque dizem que naquele tempo, segundo os historiadores, só os mais ricos eram registrados. Os mais pobres não. Então, não se tem uma noção exata de quantos foram nesses 3 dias em que a cidade ardeu. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa história. Se você tem alguma história interessante, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar, vou pesquisar. E faço o vídeo também, tá? Porque aqui é tudo pesquisado, eu vou atrás. Eu sei dos fatos, mas eu não sei detalhes, então eu procuro. Eu pesquiso, tá, gente? Dá trabalho, mas eu gosto de fazer. E gratidão aos inscritos, a quem deixa o like, quem assiste. Por quê? Eu adoro fazer isso, mas eu quero fazer isso para pessoas que também gostem desses assuntos. Então eu faço para vocês, tá? Gratidão e até mais.